Bom dia, meus irmãos. É sempre muito bom estar de volta aqui. Hoje o pastor Giovanni pela manhã não está aqui. E para mim é um alívio, sabia por quê? Porque ele sempre tira uma casquinha de mim quando eu estou aqui. Porque como a gente não mora em Caldas, eu com a minha esposa, as nossas vindas aqui são esporádicas. E aí ele sempre aproveita esse tempo para poder fazer o nome dele em cima de mim. E hoje, como ele não está, eu vou entregar isso aqui para vocês, tá bom? Meus queridos, nessa manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 17. João capítulo 15. O texto diz assim, João 15, sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos o poder estarmos reunidos nessa manhã, mais uma vez, para meditarmos na Tua Palavra. Ó Senhor, que o nosso tempo aqui de meditação seja agradável ao Senhor. Aquilo que falamos, aquilo que pensamos. E ó Pai, que a Tua Palavra possa encontrar lugar no coração da Tua igreja, reunida aqui nessa manhã. É nossa oração, ó Pai, confiada no Senhor e na dependência do Teu Espírito, que nós oramos. Amém. Meus queridos, o capítulo 15 de João é um capítulo que está dentro do contexto final do discurso final de Jesus. Esse momento aqui, ele acontece um pouco depois daquela situação ali. João 13 narra a última ceia, os discípulos reunidos com Jesus. Jesus lava ali os pés dos discípulos, ele traz alguns ensinamentos ali. Isso tudo acontece naquele meio. E a gente olha para esse tema, para esse momento, parece como, sabe aquelas últimas instruções que você recebe antes de alguma coisa? Por exemplo, você vai deixar o seu filho na escola, e você dá aquela, olha meu filho, lembra de, faça assim. Quando seu filho vai sair de viagem, nós tivemos essa experiência do filho nosso mudando, e ele foi sair, a gente senta e bate aquele papo, relembra algumas coisas. Não que todo o restante, não que isso seja mais importante do que tudo que foi dito, mas isso, ele tem uma ocasião especial pelo aquilo que vai acontecer. Então a gente está vendo isso acontecer, e Jesus está ali usando nesse texto uma parábola. Ele vai falar da videira. A videira muito conhecida na história de Israel, é muito
popular e muito comum. Eles sabiam, entendiam que era o relacionamento da videira, como é que o agricultor cuidava, e ele usa essa figura, onde Deus é o agricultor, Jesus a videira e os discípulos são os ramos. E a partir daí, ele começa a ensinar aos discípulos que estavam prestes a passar por uma grande prova. Jesus, daí a poucas horas, seria entregue, julgado, morto e ressuscitaria. Os discípulos passariam por um momento muito difícil e Jesus quer prepará-los para esse momento. E nessa manhã eu quero ver com vocês aqui a importância de estar conectado a Cristo e obedecer aos seus mandamentos, como isso é vital para uma vida alegre e frutífera, como que é imprescindível estar conectado a Jesus para uma vida alegre e frutífera. E nessa primeira parte, Jesus começa dizendo que ele cuida da sua videira. Olha só, eu sou a videira verdadeira, Jesus começa dizendo. Videira é um termo, como eu disse, muito comum nas Escrituras. E quando a gente olha ao longo da história, Israel, ele é apontado como a videira, que tinha o propósito de mostrar ao mundo quem era Deus. Israel era, aqui na terra, a igreja, aquela que apontava para Cristo. Mas o que a gente vê são os profetas denunciando que Israel era infrutífero, que ela era estéril. Se você for lá em Isaías capítulo 5, os versículos de 1 a 7, ele vai falar, que ela dava uvas bravas. O texto que nós lemos hoje, a Salmo 80, coloca lado a lado. Coloca Israel, que foi plantado, mas depois ela falha, acontece tudo aquilo. Jesus, lá no finalzinho, menciona Jesus, aponta para Jesus o que o texto está dizendo. E Jesus chega nesse momento e diz, eu sou a videira verdadeira. Aqui Jesus está dando essa nova perspectiva histórico-salvífica, ele é o Salvador. Ele está se apresentando ali. E ele diz o seguinte, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Olha, e ele continua, e todo que dá fruto ele limpa para quê? Para que produza mais fruto ainda. O propósito da videira é frutificar. Jesus está mostrando aqui a importância e a necessidade dessa videira frutificar. Uma videira saudável produz frutos, uma videira que não produz fruto tem algum problema. Se tem ramos improdutivos, tem alguma coisa errada. Agora, como parábola, a gente precisa ter cuidado ao interpretar os detalhes dela e não confundir o que Jesus está querendo dizer por meio dessa parábola. Ele está mostrando a necessidade de estar conectado a Ele para frutificar. Mas tem aí no meio esse termo cortar. E quando fala ele corta, talvez alguns leitores podem ter um entendimento equivocado, que estar na videira depende do ramo. Para o ramo estar conectado à videira, depende dele. Depende das suas obras para que ele permaneça ligado a essa videira, conectado. Ou senão ele vai ser cortado. Pelo fato de Jesus falar que o galho improdutivo seria cortado. E talvez a pergunta que eu e você devêssemos fazer era, será que permanecer na videira dependia dos discípulos? Será que permanecer na videira depende de nós? É mérito pessoal nosso? Não. A nossa salvação não está naquilo que eu e você podemos fazer, mas está naquilo que Cristo fez. Naquilo que Ele fez na cruz, de ter se dado, morrido por nós. E não há nada que eu e você possamos fazer para que nos garanta, para que nos faça permanecer conectados a Ele. Não tem nada que eu e você podemos fazer para que isso aconteça. Nós estamos conectados na videira apenas por causa de uma coisa, por causa do sangue de Jesus, que foi derramado ali por nós. Paulo, lá em Romanos, ele fala que nós, gentios, nós somos enxertados nessa videira verdadeira. Como que algo que foi enxertado, que agora é nutrido por essa seiva, que tem a sua raiz, que transmite ali para ele todos os nutrientes, agora vai ser arrancado. Mas o que Jesus está mostrando, por outro lado,
que embora nós sejamos áridos e secos por natureza, o fato de estar nessa videira, nós produziremos frutos. Por outro lado, nenhum ramo infrutífero pertence a Cristo, assim também como nenhum ramo que está em Cristo permanece sem frutos. É isso que Jesus está mostrando. Mas talvez haja pessoas nessa manhã aqui que têm um pensamento equivocado sobre isso, que pensa, não, depende de mim. Meu irmão, não depende de você, só depende de Jesus. Talvez você possa pensar, não, se eu for à igreja, se eu fizer as orações, e aí você faz uma lista, né? Eu vou cantar no coral, eu vou ajudar lá no departamento das crianças, eu vou cuidar melhor do meu marido, eu vou falar a verdade, eu vou ser cuidadoso com as minhas palavras, vou ser obediente aos meus pais, vou fugir da imoralidade, das mentiras, assim eu vou conseguir. Não, você não vai. Porque não é aquilo que você faz, é aquilo que Jesus fez. E às vezes a gente quer trazer um pouco de glória para a gente. A gente quer fazer coisas para alcançar aquilo que nós não podemos alcançar. É somente pelo sangue de Cristo. Todas essas coisas são boas, todas essas coisas têm que existir nas nossas vidas. Mas elas têm que ser resultado daquilo que Deus fez na sua vida. Da morte dele na cruz, de ter transformado a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver. É uma ação interna que traz frutos externos, que traz os frutos que Jesus está dizendo. Essas coisas têm que acontecer porque você é nutrido por Cristo. Então, por causa disso, as coisas acontecem. Lembra do seguinte: não tem peso sobre nós. O que Jesus disse? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele pagou todas as coisas. Aquele que tenta pagar para Cristo ou fazer alguma coisa por conta própria, sabe o que vai fazer? A sua fé vai se tornar um fardo. Ela vai se tornar um peso. E sabe para quê? Para enganar o seu próprio coração. Ou talvez tentar passar para as pessoas que estão ao seu redor aquilo que você não tem. Faça sim, todas essas coisas que eu disse aqui, mas faça por gratidão e obediência a Cristo. Sabe aquele presente especial que você recebe, impagável, e você quer fazer tudo pela pessoa porque ela te fez algum bem tão grande, você fala, nossa, eu sou devedor dessa pessoa. Nós devemos a nossa vida a Cristo, porque o que Ele fez por nós é impossível para qualquer um fazer, e Ele derramou, Ele deu. Então por isso, todo aquele que dá fruto, Ele limpa. E os discípulos, eles precisavam desse cuidado constante do Senhor. Pedro, logo após, vai negar a Jesus. E Jesus depois, a gente vai ver que Jesus vai e restaura Pedro. Tomé não acredita, ele se apresenta a Tomé. As Marias correndo ao túmulo lá, as mulheres, e ele vai, o que ele faz? Ele conforta o coração dele. Esse cuidado constante, sem ele os discípulos jamais teriam conseguido. E sem esse cuidado do Senhor nas nossas vidas, nós também não conseguiremos. Nós precisamos desse cuidado constante para a gente não desviar. A gente não vai produzir nada de bom se Deus não continuar agindo nas nossas vidas, por meio das podas que Ele traz para nós. Não basta a gente ter sido adotado, é necessário que Ele continue a sua obra. Sabe por quê? Porque nossa carne é cheia de vícios supérfluos. Como o Betão falou aqui do filme de manhã. São vícios destrutivos. A nossa carne é fértil para produzir esse tipo de coisa. Eles crescem, eles se multiplicam sem parar, a não ser que o Senhor pode, para que a gente produza mais frutos. Então, ao dizer que as videiras são podadas para darem ainda mais fruto, o que Jesus está querendo dizer? Que esse é o progresso esperado na vida do cristão, na caminhada da fé. Nessa jornada, gente que dia a dia vai produzindo mais, que vai cortando aquelas coisas que não são boas. Você vê aí a importância de estar conectado a Cristo. Então Jesus fala para os seus discípulos, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Jesus vinha há 3 anos falando, ensinando,
falando isso daí para eles. E de certa forma, nós a cada domingo estamos aqui, ouvindo a palavra, sendo advertidos por ela, sendo admoestados por ela, seja na conversa com o irmão, num relacionamento, meditando na sua palavra. Pela palavra, o Senhor vai apontando para nós os nossos erros. E Jesus diz no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer em Cristo é uma decisão consciente. É uma decisão o estar conectado. E parece talvez um pouco contraditório quando a gente fala que estar conectado a Cristo não depende de nós, e de fato não depende, é pelo sangue de Cristo. Mas aqui essa metáfora, ela se aprofunda um pouco mais quando ela atribui aos ramos a responsabilidade de permanecer na videira. A ideia aqui não é de mérito, mas é de dependência. O permanecer na videira é uma questão de depender dela. É necessário depender dele para a nossa própria vida. É isso que ele está dizendo. E ele diz mais: vocês também não podem dar fruto se não permanecerem na videira. Ninguém vai produzir nada de si mesmo. Pode fazer fruto falso, né? Que não tem valor. Mas frutos mesmos ninguém vai. Porque o ramo separado dela não produz fruto. Ele é morto, ele é inerte. Corta um galho lá da sua árvore lá e vê se ele vai dar fruto. Não vai produzir. E é isso que Jesus está falando. Vocês não produzirão fruto se vocês estiverem separados de mim. A ideia é clara. Só acontece frutificação na sua vida se você estiver conectado à videira verdadeira. Se você permanecer em Cristo. É uma dependência contínua, diária, uma busca constante de confiança e dependência nele, persistente. Olha o que Calvino disse sobre esse texto. Ele disse o seguinte: por natureza somos estéreis, secos, exceto uma vez enxertados em Cristo, extrairmos dele um poder que é novo e que não procede de nós mesmos. É impossível para nós. E Jesus continua: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essa é a aplicação, é a conclusão dessa parábola. Jesus conta nesses 5 primeiros versículos. Ele diz: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Enquanto nós estivermos separados dele, não vamos produzir fruto que seja bom, agradável, aceitável a Deus. Porque nós somos incapazes de fazer alguma coisa boa por nós mesmos. É impossível para nós. Mas agora veja só o que Jesus faz. Depois desses 5 versículos, ele começa a fazer algumas outras aplicações. E ele faz 2 sis, 2 comparações. Se alguém não permanecer nele e se alguém permanecer. E ele fala primeiro se não permanecer. Se não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Quem não permanece nos ensinamentos de Jesus se torna estéril, pois é impossível produzir fruto de si mesmo, como acontece com qualquer ramo. Ele demonstra que não haverá qualquer utilidade de um ramo que não dá fruto na videira. Não precisa nem ser um agrônomo aqui para a gente saber disso, né? Um ramo numa videira que não dá fruto, para que ele serve? Não serve para nada. Cortado, vai secar, e ele só serve para uma coisa: ser queimado. Alguns comentaristas, eles dizem que Jesus está fazendo uma alusão a Ezequiel 5, de 1 a 8. Ezequiel 15, de 1 a 8, em que Ezequiel fala de quando Israel era infértil, falando: olha, se estéril, se ele cortar, não serve para nada, né? Para que serve um ramo seco? Não serve para nada, só serve para pôr fogo. É a única utilidade, ou seja, não tem proveito nenhum. Então Jesus fala: se não permanecer em mim, a sua vida não tem proveito algum. Mas se permanecer, olha só, se permanecer, pedirão o que quiserem e lhes será feito.
Jesus diz aos discípulos que permanecer nele faria com que o Pai atendesse aos seus pedidos, para que eles pudessem frutificar. E é importante a gente ver isso aí, né? Porque talvez, lembra daquelas caixinhas da promessa? Eu estou entregando a minha idade, né? Tinha lá nas casas, o Evânio já sorriu ali, que ele já até enxergou ele pegando o versículo lá naquela caixinha, né? E você ia lá, pensava, aí de repente você podia pegar um versículo desse: se permanecerem em mim as minhas palavras, pedirão o que quiserem e será feito. Já sei o que eu vou pedir, né? E vinha na nossa mente, talvez, aqueles pedidos para esbanjarem nos seus próprios prazeres. O que Deus fala sobre isso? Que Ele não atende esse tipo de coisa. O contexto é para frutificar na vida cristã. Um jovem me procurou outro dia sobre esse texto aqui. E ele falou: pastor, eu posso pedir? Ele é recém-convertido. Eu falei: pode, você não vai receber, mas, né, você pode pedir, não vai dar em nada esse pedido seu. Porque não é isso que Jesus está falando aqui. Ele queria um carro, um tênis, são as coisinhas assim. Ele pode te dar um dia, mas não por causa disso aqui. Em Cristo, o que ele está dizendo? Ele tem abundância de todas as coisas que eu e você precisamos para frutificar. Sabe, tem aqueles irmãos que estão fracos na fé, passando por um momento árido, difícil, estão famintos. Sabe, parece que não estão conectados, estão vazios. Estão passando para todas as dificuldades. O que Jesus está dizendo aqui? Há um remédio preparado por Deus para a sua pobreza, para a sua escassez, para o seu momento difícil, para a sua aridez. Então, peça a Deus para frutificar. Peça a Deus que seja paciente, para que seja paciente com seu cônjuge. Peça a Deus que ajude a cuidar da sua língua, para que ajude a amar o próximo, a não amar a luxúria, para não amar a avareza, o materialismo, ser ambicioso, ser preguiçoso. Fala: Senhor, me livra dessas coisas. Me ajuda a ser alguém parecido com o Senhor a cada dia. Me ajuda a vencer esses pecados que me assediam, esses ídolos que estão no meu coração. O querer ser importante, o querer ser especial, de estar no lugar. Jesus está falando: peça a Deus. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai atender. Ele vai responder a sua oração. Jesus está incentivando aqui a oração para que você dê frutos. Ore com insistência. Ele já tinha dado o exemplo lá em João 8. Olha o que Jesus diz em Lucas 11, de 5 a 8. Olha o que Jesus diz em Lucas 11, não João 8, mas Lucas 11, de 5 a 8. Ele fala: se um de vocês tiver um amigo e esse for procurar você à meia-noite, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar pães. Olha o que Jesus diz: digo a vocês que se ele não levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará, por causa do incômodo que lhe estará dando, de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Importune os céus: Senhor, olha para a minha vida, Senhor, olha o meu pecado, me ajuda a vencer isso daqui. Bata, insista. É isso que Jesus está dizendo. Insista com Deus, e Ele vai fazer o quê? Vai te atender. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar você. E tudo isso vai redundar em quê? Em glória para Deus. Deus é glorificado quando essas coisas acontecem na vida dos seus discípulos. As consequências de estar conectado, de querer frutificar, de buscar o Senhor, vai trazer glória para Deus. Olha o versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Que vocês sejam frutíferos. Gente, isso é lindo. Para pensar.
O Criador do universo é glorificado por meio da sua vida, quando você é frutífero em obediência a Deus. Deus é glorificado pela abundância de frutos na vida da igreja. Deus é glorificado quando pessoas olham para você e não tem dúvida e falam: ali vão discípulos de Jesus. Aquele cara é diferente, aquele cara, ele é especial. O nome de Deus é glorificado quando isso acontece. Então, meus irmãos, ore. Peça por transformação de coração. Peça que Deus te ajude a lutar contra esses desejos que fazem guerra contra o Espírito, que alimentam o seu coração. Entenda, reconheça. É assim que Jesus cuida da sua vinha. É assim que Ele cuida de nós, da sua igreja. Nos versículos 9 e 17, Jesus começa algumas comparações. E a primeira que Ele faz é sobre amor. Ele diz: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Jesus usa a medida do amor com o Pai. Um amor que é eterno, que é pleno, que é íntimo. O amor das três pessoas da Trindade que coexistem num amor perfeito, que sempre existiu. E diz, baseado nesse amor, tendo esse amor como exemplo, Ele diz: permaneçam no meu amor. Dessa mesma maneira, no versículo 9, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Esse parâmetro do amor de Jesus para nós é esse amor. E Ele está falando, permaneçam nesse amor. E olha só o versículo seguinte, como é que a gente permanece nesse amor? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Como é que eu permaneço no amor de Cristo? Guardando os mandamentos, assim como Ele guardou. O amor de Deus por nós, Ele é gracioso, é um amor imerecido, mas depender desse amor de Deus e permanecer nele, depende em parte de mim e de você. Depende de nós a nossa resposta obediente aos mandamentos de Jesus. Porque permanecer no amor de Jesus é obedecer os seus mandamentos. Por que Cristo nos reconciliou? Cristo não reconcilia crentes com o Pai para que eles possam viver na idolatria, na perversidade, nas maldades, nos prazeres. Pelo contrário, Ele reconcilia os crentes para que eles vivam alinhados à sua vontade, guiados pelo seu Espírito sob essa autoridade. Se eu e você, nós somos recipientes de Cristo, desse amor, recebemos Ele. E uma vez que nós somos assim, nós devemos permanecer no amor de Cristo pela mesma maneira que Ele permaneceu no amor do Pai. O que Ele falou que Ele fazia? Que Ele guardava os mandamentos. Foi através da obediência, uma obediência total, de entrega. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Olha o que Jesus fala em João 8, um pouco antes, sobre obediência. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Fazer o que agrada a Cristo, meu irmão, às vezes vai desagradar a gente, porque não é viver conforme o nosso coração. Jesus foi obediente e permaneceu no amor porque obedeceu. Eu e você, Ele está falando da mesma maneira, devemos viver nessa obediência a Ele, guardando os seus mandamentos. Só que guardar os mandamentos de Cristo às vezes desagrada a gente. A gente não quer fazer o que Jesus manda. A gente não quer fazer o que Ele fala para a gente fazer. Fazer o que Jesus manda não dá espaço para seguir o nosso coração. Siga o seu coração. Eu acho que você nunca ouviu isso, né? Eu estou falando para você nessa manhã. A gente ouve isso todo dia, toda hora, todo instante.
fala que você tem que ser guiado por suas emoções, guiados pelos pensamentos do mundo. E a gente é tentado a ser guiados pelos coaches, pelos gurus da internet. Essas coisas não darão ao seu coração a alegria que Ele quer. Eu vejo que Jesus falou sobre a alegria. Tenho-lhe dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegra Jesus o fato do nosso prazer estar nele, a nossa alegria está nele. Jesus diz que a sua obediência ao Pai é a base dessa alegria, e Ele promete aos seus discípulos que eles vão partilhar da mesma alegria, se eles permanecessem no amor do Pai. Uma alegria completa, uma alegria que nós não encontramos no mundo caído, uma alegria que esse mundo não conhece por si só. A alegria do mundo, humana, que é oferecida para você na internet, nas conversas, no pensamento desse mundo, é uma alegria, na melhor das hipóteses, efêmera, passageira, que passa, que tem validade. Homem nenhum terá alegria, até que ele possa ser surpreendido por um relacionamento de amor com Deus, e ter o seu coração invadido por esse amor, para o qual nós fomos criados. Somente assim. O que torna a alegria de alguém plena, real, duradoura, verdadeira, é a obediência a Cristo. Esse é o caminho para a gente gozar a verdadeira alegria. O que é contrário aos apelos do nosso mundo. Seja assim e viva dessa maneira e você vai ser feliz. É balela. Por meio da obediência, nosso coração vai ser alegre, e a alegria de Cristo vai invadir o nosso coração, porque o nosso gozo vai estar naquilo realmente que tem sentido. As conquistas desse mundo, a alegria que esse mundo oferece, ela tem data de validade. Toda manhã ela vence. Você dormiu, acordou, aquilo já passou. É roda de hamster. Sabe o hamster correndo na rodinha? Nunca chega ao fim? É assim que é a alegria que esse mundo oferece. Ela nunca chega. Ela está sempre ali, uns passos à frente. Mas a alegria que Jesus dá, ela é completa. Ela te traz paz. Não importa o que está acontecendo ao seu redor. Não importa se as pessoas estão te amando mais ou menos. O seu prazer está naquele que te alcançou, que te salvou. Versículo 12 ele diz: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Primeiro ele falou do como da obediência. Agora ele fala do como do amor. Como foi que Cristo amou? Aqui nesse momento, Jesus ainda não tinha dado a vida dele pelos discípulos. Olha só, ninguém tem maior amor do que este, é aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ele vai falar que chama os discípulos de amigos. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, ele estava prestes a morrer. Talvez aqui os discípulos não entenderam bem o que Jesus está dizendo, mas o Espírito faria isso, como fez. Pouco depois, por isso que Jesus falou aquilo. Lembra? Que os discípulos vão lembrando de coisas assim? Então Jesus amplia a ordem de amor. Amem uns aos outros na mesma medida que vocês foram amados por mim. Este é o ensino que Jesus fala que um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. O amor e o respeito para Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Mas esse amor por Deus, esse respeito por Ele é evidenciado na maneira que nós amamos uns aos outros. Esse amor para com Deus se evidencia no meu amor para com os outros, para com o próximo. Agora vamos ser honestos, é difícil amar o próximo. Não é fácil. Mas como é que o amor de Jesus afeta as pessoas que estão ao seu redor? Às vezes eu olho para isso aqui e falo, nossa, esse negócio parece grande demais. Amar como Jesus amou não é fácil. Essa
é uma medida abundante de amor que Jesus coloca para os seus filhos. Amar uns aos outros como Ele nos amou ao ponto de dar a sua própria vida por nós. E o que Jesus está dizendo aqui é que não há limite para amar. Não tem aquele limite, agora passou, daqui para frente eu não amo mais. Não há condições para que você ame seu irmão. É isso que Jesus está dizendo. Essa medida de amor infinita diz que o meu amor pelo meu irmão tem que ser infinito apesar das minhas limitações. Eu tenho que olhar para o meu irmão e dizer, gente, eu estou em falta com ele. Eu sou devedor dele. Mas às vezes a gente coloca até condições para amar. Nós queremos amar a pessoa boazinha, cheirosinha, legalzinha, bacaninha. Ah, pastor, eu gosto de amar essas pessoas. Eu não quero amar a pessoa chata, a que atrapalha a minha vida, que fala coisas diferentes que eu acredito, que pega no meu pé, que fala coisas sem noção, gente que reage diferente do seu padrão. Você torce para o Goiás e ele para o Vila Nova. Não, mas esse aí dá para amar, né? Porque o Vila Nova, afinal de contas, tem que ter misericórdia dos torcedores. Nada contra os meus irmãos aí. Mas talvez gente que tem simpatia pela esquerda e você é da direita. Ah, então esse aqui não merece o meu amor. Porque afinal de contas, olha como ele pensa, olha como ele vive, olha como ele age. Como é que pode pensar desse jeito uma pessoa? Mas Jesus fala que nós temos que amar todos da mesma maneira que Ele amou. Quando Jesus te encontrou, como é que estava a sua vida? Gente, né? Fico pensando prostitutas, mentirosos, enganando. Jesus foi lá e ama a gente. E agora, o que Ele está dizendo é, com essa mesma medida, nós precisamos amar uns aos outros. A gente não pode esperar. Sabe aquela atitude boazinha, legalzinha, para a gente amar? Você percebe que aquela pessoa precisa de algo, né? Jesus não está dizendo para a gente ser o BFF, o Best Friend Forever, amiguinho, andar de mãozinha, bracinho colado. Não, não é isso. Mas o que Ele está dizendo é da postura de amor por nossos irmãos. Sabe, você percebe que aquela pessoa tem necessidades, e você pode fazer algo por ela, mas talvez você não quer fazer, porque ela é diferente, você não gosta dela. E Jesus está falando, para com isso. Jesus coloca o maior parâmetro de amor, como Ele nos amou. E se a gente for sincero, nós estamos em falta com nossos irmãos. Não apenas os amigos, mas também aqueles que a gente quer distância deles, né? Que pensam diferente, que você não gosta. Mas a gente não tem escolha. Sabe por quê? Olha lá o versículo 16. Por que a gente não tem escolha? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para quê? Para irem, darem fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu escolhi para darem frutos.
Novamente, gente, não tem mérito. A gente não está aqui porque a gente é melhor do que quem não está. A gente não está aqui porque a gente teve uma sacada, percebeu que Jesus... Não, de forma alguma. Ele escolheu. E ele queria que os discípulos não se achassem muito especial. Ele fala para os seus discípulos ali naquele discurso final: eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para viverem do jeito que eu estou dizendo para vocês viverem. Conectados, dependentes de mim. Frutificando, amando. É somente Jesus que faz a escolha. O ser humano não dá um passo em direção a Cristo sem que ele antes o busque, sem que primeiro Jesus o encontre. E Jesus está dizendo para ele que o fruto de vocês permaneçam. Frutos espirituais, frutos para os quais os discípulos estavam comissionados a fazer. Olha só que Calvino comentou a respeito desse texto. Ele disse o seguinte: eu amplio essa afirmação dizendo que a igreja vai durar até o fim do mundo. O trabalho dos apóstolos continua dando fruto até o dia de hoje, os dias de hoje. E a nossa pregação não é só para o período específico, mas vai continuar expandindo a igreja com nossos novos frutos, surgindo mesmo depois que já tiverem partidos. Ou seja, aquele fruto dos discípulos iria permanecer. Deus garantiu que ia permanecer e permanece até hoje. Nós estamos aqui fruto daquilo lá. É por isso que a igreja está comprando um terreno aqui do lado. É por isso que essa igreja sonha em um novo templo, um lugar para que mais pessoas possam ouvir esse evangelho. A igreja presbiteriana do Bueno é fruto dessa mensagem. E ela precisa frutificar. Mas não são as paredes, somos nós. É o povo dele reunido aqui. É esse povo que vai frutificar. Frutos que permaneçam para a eternidade. Pessoas que se chegam a Cristo, aprendem de Jesus. Pessoas que vivem como luzeiros no mundo, para que esse evangelho expanda, para que o reino cresça. Frutos para a eternidade, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem. Novamente Jesus volta para o tema da oração. Ore. Ore por aqueles que não conhecem a Cristo. Como parte dessa igreja, ore pela expansão dessa videira, pelos frutos. Às vezes a gente ora por tanta coisa, como aquele garoto me perguntou, mas a gente esquece de orar pela salvação de pessoas que estão no nosso convívio, por oportunidade. Senhor, me dá a chance de falar do teu evangelho para essa pessoa. Nós precisamos orar por essas coisas, estar conectados, irmãos, e obedecer aos mandamentos de Jesus é vital para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida alegre, uma vida frutífera. E daí eu queria terminar com algumas aplicações para nós. Medite na palavra diariamente. Isso é vital para você permanecer em Cristo e frutificar. Vá para as Escrituras, leia, estude a palavra, busque ao Senhor. Desagrade o seu coração de ficar rolando tela e separe tempo para orar. Obedeça os mandamentos, busque seu gozo, seu prazer em Cristo. Fuja da roda de hamster, correndo atrás de prazeres, desejos desse mundo aqui. Abandona isso, isso é bobagem, isso vai ficar aqui. Invista no eterno, ame as pessoas, né? Como resultado desse amor de Cristo por você. Mostre esse amor que Deus tem por você para o meio que você está caminhando. Nós precisamos disso. O fim principal do homem
é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Confissão de Westminster, breve catecismo, a primeira pergunta. Porque dele, por ele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. É por isso que a gente está aqui. É por isso que você levantou e veio para cá nessa manhã. É por isso que a gente canta, é por isso que a gente ora, é por causa dele. Que o Senhor nos ajude a sermos esse povo dele, seguindo, servindo e obedecendo a ele. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é tão profunda, Pai. Ela chega às profundezas do coração do homem. E, Senhor, que o Senhor transforme a tua igreja. Nos ajude na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, servindo ao Senhor, amando as pessoas, frutificando em dependência do Senhor. Ajuda a tua igreja, Pai. A Igreja Presbiteriana do Bueno, nessa caminhada, nessa jornada. Essa é a nossa oração, ó Pai. Confiantes que o Senhor responde a nossa oração. Cuida de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.